Glória a Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo desse trimestre. E eu começo perguntando: quem é que sabe o que se comemora em todo segundo domingo de dezembro? Não pode olhar no Google. O que se comemora em todo segundo domingo de dezembro? Já é o primeiro? Então vai ser no próximo. Não. Segundo domingo, não importa o dia. Não, o que se comemora no segundo domingo de dezembro? Aniversário todo segundo domingo, né? Pronto. Já tem onde almoçar no próximo domingo. Glória a Deus, feijoada vai ser boa. Acertou quem respondeu que o segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia. Vocês sabiam, né? Estava só me testando. Se não me engano, é o dia da família também, mas é mais conhecido como o dia da Bíblia. Quem concorda que a Bíblia é um livro sem igual? Que a Bíblia é um livro especial, porque é um livro inspirado por Deus. Glória a Deus, todos nós concordamos. Porém, irmãos, infelizmente, apesar de ser um livro tão especial, nós temos visto que a Bíblia também tem sido um livro muito desprezado, um livro muito esquecido, inclusive por aqueles que dizem crer em Deus. Aqueles que frequentam muitas vezes igrejas têm desprezado a Bíblia, têm esquecido a Bíblia. Muitas vezes em casa mesmo a Bíblia não é lida, a Bíblia não é aberta. Às vezes um dia na semana ou não. Sabemos que esse é o retrato, infelizmente, de muitos que se dizem cristãos. Porém, muitos não significa todos. Se tem alguns que não dão muito valor à Bíblia, por outro lado, há aqueles que estudam, que se dedicam ao exame da palavra de Deus. E é sobre algumas destas pessoas que nós vamos falar também. Um grupo de pessoas que ficou conhecido pelo exame diário da palavra de Deus, e foram até elogiados por causa disso. Por favor, abra as Escrituras Sagradas em Atos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. Atos vem depois dos Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 17. Irmãos, hoje nesse capítulo 17, nós vamos estudar a continuação da segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Não apenas eles, Timóteo também se juntou ao grupo. No estudo anterior, ao aniversário da igreja, nós estudamos o início da segunda viagem missionária, no capítulo 16. E nós intitulamos o estudo passado de Enfrentando Terremotos, porque nós vimos que Paulo ali enfrentou terremotos espirituais, e ele também enfrentou um terremoto físico mesmo, que abriu o cárcere no qual ele estava preso, e levou, aquilo foi um ensejo para que uma família inteira se convertesse, que foi a família do carcereiro. E nós aprendemos que muitas vezes nós não devemos perguntar por que esse terremoto, e sim, para quê? Deus está permitindo uma turbulência na minha vida. Muitas vezes nós nos perguntamos: mas por quê? Se eu estou servindo a Deus, se eu estou procurando fazer o que é certo. Mas a pergunta, muitas vezes, não é por quê olhando para trás, é para quê olhando para frente. Tem alguém olhando para mim, tem alguém olhando para você, no meio da turbulência. E a nossa reação durante a turbulência pode ajudar alguém a se fortalecer na fé, obrigado, Laerte, ou até se converter, dependendo da minha atitude e da tua atitude, né? Paulo e Silas, presos no cárcere interior, oravam e cantavam louvores a Deus à meia-noite. O que você acha que os outros presos estavam fazendo? A Bíblia diz: eles escutavam. O carcereiro também escutava. E aquilo o levou a conversar. Então, na tribulação, na dificuldade, no terremoto, saiba agir como Deus quer. Procure se comportar como Deus quer, e alguém vai se beneficiar daquilo.
Então esse foi o estudo passado. Hoje nós vamos ver a continuação do capítulo 17. Aqui Paulo vai pregar em 3 lugares: Tessalônica, Bereia e Atenas. Vamos começar vendo a pregação de Paulo em Tessalônica, versos 1 a 9. Tessalônica é uma cidade muito importante da Macedônia. Dizem que ela tinha aproximadamente 200.000 habitantes. Então era praticamente uma Maracanaú, né? Maracanaú tem 220.000, aproximadamente tinha. Não sei hoje, mas acho que não mudou muito. Então Tessalônica era uma cidade grande, era uma cidade, se não me engano, portuária também, e tinha muitos habitantes. Vamos começar lendo os versos 1 a 3. Atos 17, 1 a 3 dizem assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, apenas passou, talvez, a noite, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, obrigado por ter nos trazido a este lugar de encontro, de louvor ao Senhor, de gratidão e também, Pai, de meditação na Tua Palavra, a qual nós agora acabamos de ler. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nós, que o Senhor nos fortaleça, não apenas a nós que estamos aqui presencialmente, mas também aqueles que não estão, Pai, ou estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Que o Senhor lhes abençoe também, que sejamos edificados e transformados por meio da Tua Palavra, pois é em nome de Jesus, que tem toda a autoridade, que eu peço e já agradeço. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos uma constante do apóstolo Paulo, um costume que ele mantém aqui na segunda viagem missionária. Que costume é esse? Ele sempre que pode começa indo à sinagoga. Nós já entendemos o que é a sinagoga. A sinagoga era o local de reunião dos judeus, aqueles que ainda não haviam crido em Cristo. Paulo, sendo judeu, convertido, ele queria que a sua raça também se convertesse, né? É o natural do ser humano. Quando ele se converte, ele quer que a família dele, que o interior dele todinho se converta, né? Se ele puder, muitas e muitas vezes, irmãos, me procuraram ao longo do meu ministério, dizendo: pastor, meu sonho é fazer um culto no interior, para a gente ir lá e pregar a palavra de Deus. E muitas vezes isso aconteceu. Nós fomos aos interiores pregar a palavra de Deus. Paulo não era diferente, ele foi na sinagoga. E o que é que Paulo pregava? Qual era o centro da pregação de Paulo? É muito claro que Paulo pregava Cristo. Paulo não tinha outra mensagem, era Cristo, Cristo. Esse Cristo que ressuscitou dos mortos. Jesus é o Cristo, é o Salvador que nós esperávamos. Paulo ia à sinagoga para dar essa notícia para o judeu, porque o judeu, ele ainda esperava o Messias. Ele não cria que era Jesus, e Paulo mostrava: é Jesus sim, e eu vou mostrar nas Escrituras para você. Então até aqui nada de diferente das vezes anteriores em que Paulo visitava cidades e tinha uma sinagoga, ele ia lá e pregava na sinagoga. Porém, irmãos, o que eu achei interessante foram os detalhes que Lucas acrescentou à pregação de Paulo. As palavras que Lucas usou para falar da pregação de Paulo. Você notou? O que Paulo fez? Por 3 sábados seguidos. Então não sou só eu que prego em série, né? Paulo também pregava em série. 3 sábados seguidos, ele pregou uma série. Não sei se foi em Gênesis, em Êxodo ou na Bíblia inteira. Mas o que foi que ele fez, irmãos? Primeiro, ele arrazoou. Estou com curiosidade para saber como é que está em outras versões. Arrazoou, como é que diz aí na sua Bíblia? Disputou? Forte, viu? Imagina você ir na sinagoga para disputar que Jesus é o Cristo. Oh, glória, né? Eu acho que outras versões têm argumentou. Expondo, eu achei interessante, eu fui pesquisar o significado de expondo no grego, e ele significa abrir completamente.
Expor a Bíblia é você abrir a Bíblia para as pessoas. E não falar o que você quer, mas o que está no texto. Não adianta só abrir a Bíblia e blá, 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 blá. Você tem que abrir a Bíblia e expor o que está escrito para as pessoas. Paulo fez isso, ele expôs, ele abriu a Bíblia para as pessoas. E a terceira palavra, demonstrando ter sido necessário. Essa palavra demonstrar é interessante, significa colocar na mesa. É uma palavra muito usada para comida, mas tem um nome, gastronomia. É uma palavra muito usada na gastronomia para pessoas que ajeitavam a comida na mesa para a pessoa ver a comida, demonstrar. Aqui, ó, eu provo, coloco na mesa para você ver. Essas três palavras mostram um estilo de pregação que muitas vezes é desprezado por muitos. Que estilo de pregação é esse? Pregação racional. Paulo, ao arrazoar, disputar, ao expor e ao demonstrar, ele estava querendo alcançar primeiro o que nos seus ouvintes? A mente, a razão. Paulo estava explicando a palavra de Deus. Paulo estava provando, Paulo estava demonstrando quem era Cristo. E muitas vezes esse tipo de pregação, ele é tido como uma pregação que não tem necessidade, porque o ser humano quer ficar emocionado, né? O ser humano quer ficar arrepiado, o ser humano quer sentir algo. Irmãos, na Bíblia tem lugar para emoção, na Bíblia tem lugar para sentimento. Tanto é que o título da nossa igreja é Renovando a Fé, a Esperança e o Amor. Mas como é que a fé, a esperança e o amor vão ser renovados? Não é quando eu digo coisas só para emocionar, é quando eu digo coisas que o ouvinte vai entender a verdade. Paulo entendia isso, ele pregava para que os seus ouvintes compreendessem a palavra de Deus. Vai. É verdade. É verdade. E muitas vezes isso acontece olhando apenas o emocional, né? O resultado emocional, o sentimento que gerou. Irmãos, isso vai acontecer, como a gente vai ver. Mas o que Paulo diz? Eu dou graças a Deus, vamos pegar o exemplo aqui, falar em línguas. Paulo diz o quê? Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Porém, eu prefiro falar na igreja 5 palavras para que alguém entenda do que 10.000 para ninguém entender. Olha a importância que Paulo dava ao entendimento. Né? Irmão, alguém levantou? Gilson. Exatamente. Exato. É verdade. Agora, esse tipo de pregação, irmãos, esse tipo de esforço de alguém para explicar a palavra, será que traz algum resultado? Olha no verso 4. Alguns deles, dos judeus, por difícil de acreditar, foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Se converteu alguém? Sim ou não? Sim. O que é interessante é que agora é o contrário do Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento eram muitos judeus e poucos gentios. Agora, na época da graça,
na época da igreja, são poucos judeus. Paulo diz alguns deles, mas quando fala dos gregos, uma multidão de gregos. O gentil estava preparado para receber o evangelho. Enquanto alguns judeus acreditavam, muitos gregos se entregaram ao Senhor. Louvado seja Deus, né? Então, irmãos, nós não devemos desprezar esse livro. Quando nós formos compartilhar a palavra com alguém, não tenha medo de ler a palavra, de explicar a palavra para a pessoa, porque é isso que vai mudar o entendimento dela e a vida dela também. Tem muita gente que não se converte porque não entendeu ainda o Evangelho, né? Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. A pessoa não entende, o diabo vem e faz o quê? Arrebata. A pessoa está ouvindo, mas está ouvindo com negligência. O que o diabo vem? Arrebata. Ele toma a palavra mesmo, a pessoa esquece que estava ouvindo, porque não estava ouvindo bem. Mas quando você ouve com atenção, com amor, e você entende, aí entra no coração, o diabo não arrebata, e ainda frutifica a 30, a 60 e a 100. Então o que vai definir a diferença? É quem planta a semente? Não. É quem recebe a semente. Quem planta vai ter a responsabilidade de plantar direitinho. Mas na parábola do semeador, o semeador é Jesus, e ele não erra, né? Agora o solo, o coração é que vai ser diferente. A maneira como você escuta é que vai fazer uma diferença na sua vida depois, irmã. Ok. Depende. Existe o batismo físico, que é o batismo na água. É sobre isso que você quer falar? Certo. Certo, entendi. É uma dúvida que muitos têm mesmo. Tá certo. Certo. Amém. Obrigado pela pergunta. A irmã está perguntando, irmã Raimunda, se existe mais de um batismo. Por exemplo, se você foi batizado em uma igreja e você vai para outra, você deve ser batizado também? Só se nessa outra igreja for outro Jesus. Aí você deve. O que eu já tenho feito aqui na nossa igreja? Pronto, aqui na nossa igreja, às vezes chega alguém pedindo para ser batizado de novo. E muitas vezes eu disse, não precisa. A pergunta essencial é, quando você foi batizado ou batizada, você entendeu o que é o batismo? Se a pessoa disser, eu entendi, então não tem necessidade de ser batizado de novo, né? Agora acontece de alguém ter sido batizado porque os pais queriam, ou não tinha se convertido ainda de verdade. Então ele vê que o batismo não teve nenhum significado para ele. Aí nesse caso, a gente abre uma exceção e batiza, agora é entendendo. Mas eu não creio que essa deva ser uma exigência. A pessoa mudou de igreja e é batizado de novo. Não é batizado nem em nome da igreja, nem em nome de Cristo. Cristo é o mesmo, né? E não vai fazer diferença, irmã Raimunda, o local em que isso aconteceu. Se foi num tanque, se foi numa piscina, se foi no Rio Jordão, né? Porque o que nós vemos na Bíblia? Alguém era batizado no momento em que se convertia. E ele era batizado de acordo com a água que havia ali ao redor. Nós vemos o eunuco, por exemplo, ele é batizado no rio, ali perto, porque ele se converte ali perto. Mas eu acredito que se não tivesse, ele pegava uma jarra d'água e jogava em cima dele. Para mim isso não faz diferença. Eu creio no batismo que mergulha todinho. Mas se não tiver água perto, a gente usa a água que tem, a quantidade que tem. Então existem muitas questões que infelizmente
a pessoa acaba gerando uma regra em cima daquilo que eu acho que não tem base bíblica para isso. Né? O carcereiro aqui levou o Paulo e Silas na sua casa para ele. Não diz onde, né, Abistério? Mas levou para a casa dele. Mas eu acho que foi depois do batismo, foi não? Foi antes? E a todos os de sua casa. Olha o 34. Agora olha o 34. Sim. Poderia ter sido assim. Imagina assim. Paulo e Silas foram, pregaram para a casa deles. Porque depois disso que levou. Depois do batismo ele levou. Então pode ser que o batismo tenha sido fora da casa, em algum riacho ali perto. E então, levando-os para a sua própria casa, ele expôs ao medo. Entendeu? Então eles voltaram para casa de novo. Entendeu a ordem? 34. Então, depois do batismo 33, levando-os para a sua própria casa. Então dá a entender que o batismo foi fora de casa. Não sabemos onde. Talvez na área, né? Lá fora, no terreiro, alguma coisa assim. Ou mesmo em um açude. Sim. Quando era pequeno? Não entendi, né? Você era bebê de colo? Era bebê de colo e foi batizado? Eu não fui não. Exatamente. Sim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Entendeu, irmão? É onde tiver, onde puder. E é se entender. Porque também não adianta um adulto ser batizado sem entender. Né? Mas, que bom. Inclusive, os católicos, eles chamam de rebatizar. Né? Quando o crente tem vou dizer o nome, mas tem alguém fazendo classe de batismo, que a avó dele disse, aí tu vai, tem uma palavra, tu vai se rebatizar, alguma coisa assim, porque já foi quando era criança, né? Mas sem entender não vale, você tem que entender. Amém? Continuar? Glória a Deus. Até aqui tudo bem, né? Tudo maravilhoso. Está faltando alguém, irmão, nessa história? Até aqui? Paulo prega, alguns se convertem. Está faltando o quê? Tem que ter na viagem de Paulo. Hã? Versos 5 a 9. Está demorando. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, olha a forma de agir, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A fama já estava longe, né, de Paulo e Silas, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. O mesmo argumento que usaram para crucificar Jesus, que ele estava afrontando César.
Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Estava faltando, né, irmãos? Os judeus chegarem para se oporem a Paulo e Silas. E vocês perceberam o motivo? Qual foi o motivo? Inveja. Semelhante a quê? Ao próprio Jesus. Pilatos disse que queria soltar Jesus. O autor do Evangelho escreve: Pilatos queria soltar Jesus porque ele tinha percebido que por inveja o haviam entregue. Ficou algo patente, né? Os judeus com inveja de Jesus e agora os judeus com inveja de Paulo. Aqui nós podemos entender, irmãos, talvez você vá olhar agora para a sua vida, algumas perseguições que você foi tentado a fazer contra alguém, ou que você experimentou de alguém. Muitas vezes o motivo vai ser esse. Você não entende por que alguém vai te perseguir, por que alguém vai te maltratar, por que alguém vai falar mal de você. Você não entende o que foi que eu fiz com essa pessoa. Mas, irmãos, aqui mostra que muitas vezes o motivo das perseguições é inveja. Algo que você está fazendo, algo que você está tendo, aquela pessoa queria ter. Ela não entende que Deus tem um plano para cada um. Então ela quer ter o que você tem, ela quer ser o que você é. Isso vai gerar nela um desejo de confrontar você, né? Porque ela tem algo que você está possuindo. Isso me lembra uma fábula, acho que vocês conhecem, de um vagalume que se encontrou sendo perseguido por uma serpente. E um dia isso acontecia, e no outro dia, até que houve um momento em que o vagalume, já cansado, já se entrega, né? Eu vou morrer agora, mas deixa eu fazer uma pergunta primeiro, serpente, antes de você me devorar. E ela, eu não costumo fazer isso, mas eu vou abrir uma exceção, pode perguntar. E o vagalume perguntou: eu fiz algo contra você? E a serpente: não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente disse: não. Então por que você está me perseguindo e agora vai me devorar? E a serpente disse: é porque eu não suporto ver você brilhar. Isso explica muita coisa, irmãos. Tanto do nosso coração para com alguém, temos que ter cuidado. Por que eu estou tendo dificuldade com essa pessoa? Será que não é inveja no meu coração? Por que essa pessoa está tendo dificuldade para comigo? Será que não é por isso? Se for, vamos orar para que Deus ajude, para que Deus enche o coração dela, né? Para que ela vença isso. Porque é ruim, irmãos, nós sofremos perseguição sem entendermos por quê. Mas aqui nós vemos que muitas vezes o motivo vai ser esse. Então isso foi o ministério de Paulo em Tessalônica. Dali ele teve que correr para outra cidade que era Bereia. Eu acho que a gente vai parar em Bereia. Vai dar tempo nem ver Atenas, mas vamos ver pelo menos Bereia. Os versos 10 a 14. Vou começar pelos versos 10 e 11. Atos 17, 10 e 11 diz assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Mais uma vez, Paulo e Silas vão para onde? Mais uma vez, eles vão para a sinagoga. Só que ali algo chama a atenção de Lucas. Lucas fala dos primeiros judeus, como tendo ouvido, alguns deles se converteram. Mas estes de Bereia, ele diz, eram mais nobres. Que palavra forte, irmãos. Estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Paulo está indo na sinagoga também. Só que lá ele encontra judeus mais nobres. E o que fazia na mente de Lucas estes judeus serem mais nobres do que os outros? Porque eles eram especiais. Lucas explica:
porque receberam a palavra com toda a avidez. Sabe quando alguém está recebendo a palavra e você sente que ele está ávido por receber, né? Ele quer que você fale a palavra para ele. Não é alguém que está olhando para os lados, olhando para o relógio, não. É alguém que quer ouvir. Era mais ou menos isso. Examinando as Escrituras, quantos dias, irmãos? Aos domingos, aos sábados? Não. Todos os dias, para quê? Para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui nós vemos um modelo de como um cristão deve ser. Tem que ser. Nós lutamos aqui para ter esse costume, irmãos, porque é bíblico. Modelo de escutar e de examinar. Receber com avidez, mas ao mesmo tempo examinando todos os dias para ver se é assim mesmo. Mas sabe o que é mais impressionante? É que esses judeus ainda não eram cristãos. Eita! Eles ainda não eram convertidos. Era como alguém que Paulo e Silas estavam evangelizando. Mas mesmo assim eles já entendiam que a Escritura era a base de tudo aquilo que eles iriam receber. Então eles não recebiam nada de ninguém, se não fosse baseado na palavra. Espera aí, deixa eu ver aqui se está de acordo. Qual foi aí a referência? Que foi que Moisés disse? Deixa eu ver se Moisés disse isso mesmo. E ali, somente assim, eles recebiam a palavra de Deus. E aí, como eu disse, eles não eram crentes ainda. Mas o que a Bíblia faz, irmãos? A Bíblia é que nem o que? Jeremias diz: que nem martelo, não é que quebra não, é que esmiuça a penha. Ele não quebra, a palavra de Deus não quebra não, a palavra de Deus esmiuça, deixa em farelo o coração mais duro que existe. Aí olha o que aconteceu, verso 12, com isso o quê? Com a pregação de Paulo e a receptividade deles. Muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Todas as pessoas de todos os status sociais, religiões, estavam se convertendo. Judeus, muitos deles, agora já muda. Porque lá em Tessalônica, Lucas diz que foram alguns deles, no verso 4. Mas aqui em Bereia, muitos deles. Muitos deles, irmãos, o que fez a diferença aqui? A receptividade à palavra de Deus. E não apenas eles, mas mulheres gregas de alta posição, né? Usavam salto alto aí, talvez, né? De alta posição, né? Que eram ricas. E não poucos homens, vários homens também se converteram ao Senhor, né? Fala dos homens aí como se fossem uns desperrapados, né? Sem muito dinheiro, mas se converteram ao Senhor. Glória a Deus, irmãos, a palavra converte. Aí o que acontece? O quê? Está tudo bem até aqui? Tem que ter? Judeu. Oposição, dificuldade, não vá se enganar não. Versos 13 a 15. Aliás, 13 e 14. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá. Era de outra cidade, mas foram lá. E excitar e perturbar o povo. O povo gosta de perturbação. Verso 14: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram a luta. Irmãos, olhando a vida de Paulo, tem ou não tem que ter perseguição? Tem ou não tem que ter dificuldade, oposição? Tem que ter. Se eu estou fazendo a palavra, se eu estou pregando a palavra, tem que ter alguma dificuldade. Não vai esperar outra coisa não. Eu não sabia que ia ser assim. Então você não foi para a escola dominical. Nós estamos aprendendo que tem que ter. Amém? Acho que dá tempo a gente terminar Atenas bem rapidinho. Em Atenas, Paulo pregou em Tessalônica, teve um resultado.
Paulo pregou em Bereia, teve um resultado ainda maior, e agora em Atenas. Atenas, irmãos, era a capital da intelectualidade. Atenas era a capital da filosofia. Tanto é que ela tinha ficado famosa anos antes de Paulo, por causa dos 3, talvez, maiores filósofos que já existiam, que eram de Atenas, onde Paulo vai pregar agora. Foram eles Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates ensinou Platão, Platão ensinou Aristóteles. Talvez o maior filósofo que já existiu, Aristóteles. E Aristóteles ensinou Alexandre o Grande. Dizem que ele era bem baixinho, mas ele era chamado de Alexandre o Grande, porque por volta dos 30 anos, ele disse: não tenho mais nada para conquistar. Conquistou tudo da sua época. Foi ensinado por Aristóteles. E aí Paulo vai agora para essa cidade de filosofia. Vamos começar lendo os versos 15 a 17. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, 17, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Irmãos, Atenas não era apenas uma cidade filosófica, cheia de filosofia. Ela era também uma cidade idólatra. Enquanto Paulo esperava os seus companheiros, porque ele veio na frente para Atenas, o seu espírito se revoltava com aquela idolatria, com tudo aquilo que era idólatra. Por isso ele fez 2 coisas. Ele foi pregar na sinagoga, como sempre, mas não apenas na sinagoga. Agora Paulo fez diferente. Ele foi para a praça, pregar na praça. E aí o que acontece é que alguns filósofos discutem sobre o que Paulo prega. Cidade para discutir era Atenas mesmo. O povo não fazia muita coisa, além de discutir filosofia, de discutir novidades. E aí, eles falam com Paulo e o chamam para pregar no Areópago. Falei certo? Areópago. O que era o Areópago, pastor? Era uma espécie de fórum que ficava em cima da montanha. E esse fórum era aberto, era ao ar livre. As pessoas iam lá e cada um discutia a sua ideia. Era lá onde você expunha a sua opinião sobre qualquer coisa. Aí os filósofos estoicos e epicureus, que são 2 filosofias, né, muito famosas, disseram: fala mais sobre isso, vamos lá no Areópago, para você pregar melhor. O que Paulo faz? Paulo diz: não dá certo, eu sou tímido, né? Rapaz, só esperar. Aí vai lá e Paulo faz uma pregação. Vamos ler ela toda. Versos 22. Nós não lemos o 18 a 21, no qual eles convidam Paulo, né? Vamos passar do 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Paulo devia falar muito, né? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensina? Se falou em novidade, o ateniense já se empolgou. Verso 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Parece um pajuçarense, né? 21: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Era o jornal da época, né? As mulheres botavam a cadeira fora na calçada e pronto. 22, Paulo então começa. Olha aí, irmãos. Olha como Paulo vai massagear o ego deles. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, né? Paulo já foi sábio aqui.
Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Verso 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando posso achar, bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Paulo entendia até de poesia, porque dele também somos geração. Agora olha o 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, Paulo prega aqui sobre Deus que eles não conhecem. Eles conheciam muitos deuses, mas Paulo viu lá escrito ao Deus desconhecido, e Paulo usou uma estratégia: eu vou pregar que esse é o Deus que eles não conhecem. E ele falou do Deus bíblico, o Deus que criou tudo. Interessante, não precisa de ninguém. Paulo diz: ele não precisa de ninguém, e ele não é semelhante ao ouro, à prata ou a objetos que vocês fazem, não, combatendo a idolatria deles. Mas ele enviou alguém, e através desse alguém ele vai julgar todos. Então se arrependam, porque através dele vocês serão julgados. Irmãos, Paulo massageou o ego de alguém aqui? Não. Ele usou uma estratégia, ele não chamou de idólatra, de religioso, mas a verdade foi dita. Paulo diz que Deus não é que nem esses objetos. Ele não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Nós aqui precisamos dele. Nós temos que nos arrepender. Eu achei interessante isso, irmãos. Paulo não pregou o evangelho coach, né? Evangelho coach, você pode, você consegue. Não. Ele pregou: se arrependa para você ser salvo. Será que isso gerou algum resultado? Os versos finais, 32 a 34, mostram. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Parece que ninguém se converteu, né? Não, olha o 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Palavra verdadeira sempre vai gerar fé, sempre vai gerar conversão. Entre eles estava Dionísio, que não é o esposo da Dionísia, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Louvado seja Deus! Próximo domingo a gente vai ver a conclusão da segunda viagem missionária, em parte do capítulo 18. Não vai ser o capítulo 18 inteiro, mas parte dele. Mas antes, irmãos, 3 lições para a gente encerrar. Primeira lição que eu aprendo aqui é que o primeiro objetivo da pregação é a mente. Isso vale para nós pais, inclusive. Muitas vezes nós damos ordens para os filhos e nós percebemos que o resultado não é tão bom assim. Talvez o que está faltando é explicar algo. Não estou dizendo que o filho vai entender tudo, não. Mas alguma coisa ele pode entender, né? Suiane sempre chama a atenção para isso. Tiago, explica por quê, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí nós vamos tentar, né, falar de uma forma mais clara para a criança, porque quanto mais ela entender, melhor. É claro que a responsabilidade, quando ela crescer, vai ser dela. Mas vamos explicar o motivo. Não pode, por isso,
Papai do céu não gosta, né? Papai do céu fica triste. E aí, nós vamos explicando. E nós percebemos que quando nós explicamos, tem um resultado melhor. Eu fico muito alegre, irmãos, quando alguém diz que entendeu algo da palavra, né, pastor? Graças a Deus, agora eu entendi algo da palavra. Por que eu fico feliz? Porque eu sei que ali vai ser o começo de uma mudança na vida da pessoa. Metanoia, arrependimento, significa mudança de mente. Arrependimento não é quando você se arrepia. Arrependimento é quando você muda a mente e muda de comportamento. Então vamos, irmãos, frisar, primeiramente, a mente de quem nos ouve. Quer pregar para alguém? Explica por quê. Né? Por que Jesus morreu? Por que nós somos pecadores? Por que nós merecemos o inferno? Isso vai, com certeza, gerar uma mudança maior. Segunda lição que eu tiro aqui é que a principal revelação do crente é a Bíblia. Quando formos pregar, temos que nos basear em quê? Na Bíblia. E quando formos ouvir, temos que nos basear em quê? Na Bíblia. Tanto para quem transmite a palavra, como para quem recebe a palavra, o canal é esse aqui. Amém? Não importa quem seja, o canal é esse. Tem pastor que eu já vi. Anuncia o texto, lê o texto e diz assim: agora fecha a Bíblia e se sente. O que eu posso esperar de um pregador como esse? Que manda a igreja fechar a Bíblia. Eu fico chateado quando eu vejo a Bíblia fechada. Eu fico chateado. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos que é ela que converte, não somos nós. Então, vamos continuar, irmãos, examinando as Escrituras todos os dias. Terceira lição: a maior filosofia do mundo é o cristianismo. Filosofia aqui não no sentido de filosofia humana. A palavra filosofia, sabe o que ela significa? Quem sabe? Filosofia. Busca amor à sabedoria. Não existe amor maior à sabedoria do que o cristianismo. Quando Paulo foi pregar para os atenienses, cheios de filosofia, ele não pregou a filosofia humana para os filósofos. Ele pregou o cristianismo para os filósofos. E é o que nós temos que fazer, mas com sabedoria, claro. É bom conhecer a filosofia, a história? Eu estou procurando conhecer, porque isso é ferramenta para evangelizar. Mas o que salva não é a filosofia de Aristóteles, de Platão, de outro qualquer. O que salva é o cristianismo, é a palavra de Deus. Amém? Rapaz, no meu primeiro ano, foi o ano todinho discutindo com filósofos. O cara era ateu. Não são todos, né? Tem filósofos que são cristãos, inclusive. Não, esse aí talvez fosse, né? O meu do primeiro ano, rapaz, meu coração era a aula todinha assim. Não posso deixar esse homem dizer essas mentiras, não. Eu não sabia de muita coisa, né? Eu sou novo ainda, mas eu era mais novo. Tem que, como é o nome? Paulo fez? Polemizar, disputar, né? Tem que disputar com algumas pessoas para que elas saibam a verdade. Mas a filosofia é boa. Jonas Madureira, se não me engano, ele é formado em filosofia. Pastores são formados em filosofia. Isso é bom, desde que não endoide, né, a cabeça. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar aqui a nossa aula. Pode. Pai do Senhor, igreja. Pastor Tiago, eu quero dizer algo à igreja, algo a você. Você não precisa de pessoas. Você não precisa de mim. O que você precisa, você já tem. Há mais de 2000 anos foi te dado. Nada vai te parar
porque você não é movido pelo que pessoas fazem ou deixam de fazer com você. O que eu tenho para dizer para você não é para o seu orgulho, nem para a sua soberba, é pela graça de Deus, que está tomando meu corpo desde mais cedo, que está dentro de mim como a água, andando dentro de mim, como o Senhor acabou de pregar. A gente não precisa sentir algo para sentir Deus, mas algo muito forte está acontecendo. Eu preciso dizer, igreja, eu não parei de ver um anjo atrás de você, um reflexo que estava ali, e o Senhor dá entendimento, sabedoria, Pai, porque sabemos quem é o anjo da igreja, não sei o que o Senhor quer mostrar, e veio ao meu coração isso, meu pastor, que eu respeito, eu amo. A igreja, nem todos te entendem, nem todos te compreendem, e nem precisa que eles te compreendam ou te entendam. Simplesmente que você continue a fazer o que você está fazendo. Porque eu, por 2 anos que convivo com você, eu posso dizer que você não mudou em nada. As pessoas mudam e você não muda. É pregado a palavra, não é pregado o ego. Então nem todos vão entender. Talvez muitos te viraram as costas, muitos fizeram covardias verdadeiras com você, por muito amor a você, e não ter entendido e ter esperado um homem perfeito. E perfeito só Cristo. Mas uma coisa é certa, você é ungido por Deus para falar a palavra. Não pelo seu orgulho, nem por merecimento, mas sim porque Cristo quis assim. E eu estou muito feliz, eu estou tomada por uma força que só Deus pode explicar. Não por heresia, não por querer ser mais do que alguém, não por nada disso. Mas sim pela honra e glória do Senhor Jesus. Pastor, nunca pare, nunca desanime. Pastor, o Senhor é essencial. Deus sabe onde Ele colocou, por que Ele colocou, como Ele colocou, e Ele não vai colocar algo que você não consiga carregar ou algo que você não consiga suportar. Ele sempre vai trazer alguém para levar com você, ou sempre vai lhe dar um escape. Não se perturbe por algo, não se inquiete, muito menos não se entristeça, porque a sua alegria não está nas pessoas, sua alegria está no que o Senhor te dá. E louvado seja o Senhor pela tua vida, meu pastor. Eu queria chamar o senhor Aristene para orar pela sua vida, e se vocês puderem interceder pela vida do pastor, eu agradeço pela honra do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O que o irmão falou é o que a igreja sente, pastor. Sou homem de Deus, o Senhor traz a palavra verdadeira. São como o senhor mesmo falou, aquelas pessoas que, quando alguém falava, eles buscavam a Bíblia. E é isso que o Senhor faz com a sua igreja, isso ensina. E nós agradecemos no nome de Jesus por tudo. Vamos orar. Pai, estamos aqui te agradecendo, Senhor, pela vida do nosso pastor, Senhor, o qual nós sabemos que ele ora pela igreja, que ele intercede, que ele pede por cada um que aqui está. E nós sabemos, Senhor, que a tua mão está sobre ele, protegendo. Nem o mal fará com que ele venha desistir. Porque o Senhor é com ele, porque o Senhor está em sua casa, porque foi o Senhor que ungiu ele para trazer a tua palavra. E aquilo que Deus levantou, ninguém pode tirar. Só o Senhor sabe do seu coração, das suas batalhas, das suas lutas. Mas nós sabemos que o Senhor é contigo, que o Senhor te protege, que o Senhor te abençoa. Pai, faz assim mais e mais, Senhor, com o teu pastor, com o teu filho, Senhor, para que ele traga a palavra verdadeira, como ele faz, o esforço que ele tem, Senhor. Abençoa toda a sua casa, toda a sua família, Senhor, dá cada vez mais entendimento a ele, para que ele possa nos alimentar da tua santa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo, pelo pastor, por toda a igreja, pela irmã Suiane, por toda a sua família. Em nome de Jesus eu agradeço, graças a Deus, amém. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu senti, quando a
irmã chamou Maristela. Eu senti de vir e fazer uma oração em posição de mão. Glória. Glória a Deus. Deus te abençoe. Glória. Senti Deus Tá forte. em forma das minhas mãos, uma proteção sobre a vida dele. Amém. Ele já passou por muitas situações, como a irmã falou, traições, né? Pessoas o deixaram. Ele não deixaram o pastor, deixaram o Senhor. Mas ele estava sempre aqui. Ele já passou por coisas que eu tentei estar na pele dele. E às vezes eu dizia assim, meu Deus, tem hora que eu tenho vontade de ficar com raiva do pastor porque ele não reage. E depois o Espírito Santo me disse, ele tem humildade. E essa humildade, eu vou te explicar o porquê que ele não revida, porque ele me serve. Então aquele que é de Cristo resolve as situações contrárias que vêm sobre a vida dele. E ele não reivindicava o que faziam com ele, porque o Senhor assim dava graça para ele suportar. E ele hoje está aqui, um homem sábio. Eu aprendi muito e estou aprendendo muito através do Espírito Santo sobre a vida dele. O conhecimento, ele gosta do conhecimento. E ele tenta passar cada vez mais para nós esse conhecimento pelo Espírito de Deus. E que Deus o use como canal de bênção para nossas vidas. Porque ele tem sido pessoa fiel a essa congregação, a essa igreja. No coração dele já pensou até, vou ficar só. O Senhor disse, você não está só. Eu vou enviar pessoas encorajadas para estar com você. E entrelaçar as mãos para que a minha obra continue. E o Senhor nesta hora te diz, seja firme, tenha paz e continua fazendo a obra do Senhor, porque Ele é contigo. Seja sábio. E o mais importante de tudo, você é um homem humilde, que é isso que te leva cada vez mais perto de Deus. Que Deus te abençoe pelo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e receba a comunhão da igreja cada dia mais, por ser esse homem de Deus, em nome do Senhor Jesus. E se alguma coisa eu falei, talvez até por pensamentos nécios, me perdoe, mas o Espírito Santo me mostrou que você realmente é um homem humilde, nunca reivindicou problema nenhum, mas sabia que o Senhor estava resolvendo através de você, porque você serve a Ele, pastor, e você é um servo do Senhor. Eu e a igreja, nós te abençoamos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus, que assim seja. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Será que é uma despedida para uma viagem missionária, hein? Que a gente vai fazer? Irmãos, toda honra e toda glória, eu tenho consciência que é de Deus. Nós somos apenas instrumentos falhos que Ele usa como Ele quer. Mas a honra e a glória sempre é dele. E eu agradeço muito a essa mulher maravilhosa que Ele colocou ao meu lado, que me complementa, e a essa igreja maravilhosa. Né? Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado, Deus, por tudo. Recebe, Senhor, pois o Senhor é realmente a verdadeira razão de tudo aquilo de bom que acontece na nossa vida. É o Senhor quem nos sustenta nas adversidades. É o Senhor quem nos mostra o caminho. Coloca até as palavras em nossa boca. Senhor, eu sei que muitas vezes eu já falhei, até revidei, mas o Senhor tem me ensinado, Pai, que esse não é o caminho. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um de nós nas dificuldades que cada um enfrenta. O Senhor conhece. Dá força agora, Pai. Obrigado por esta escola dominical maravilhosa, na qual mais uma vez nós abrimos a Tua palavra e aprendemos de Ti. Sei com o restante deste dia, Pai, o culto de ceia, logo mais à noite. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos nós. Amém.